Quando a gente pensa em imunidade diplomática, a primeira imagem que costuma ver à mente é quase de filme, né? Aham, total. Aquela figura clássica de terno. Isso, uma figura de terno cruzando uma fronteira internacional com aquela maleta preta intocável. Tipo, nenhuma autoridade local pode abrir aquilo. Com certeza, nenhum guarda de fronteira pode questionar o que tem lá dentro. É, assim, um passe livre absoluto. Exatamente, é um escudo garantido por um acordo superior que coloca aquela pessoa, digamos, acima das regras comuns. E para quem tem esse status, deve ser uma sensação de poder indescritível. Ah, sem dúvida. Mas pensa do outro lado. Para quem está de fora, assistindo a possíveis excessos acontecendo sob a proteção desse escudo, é uma experiência profundamente frustrante, sabe? E impotente. Nossa, muito. E é fascinante, de um jeito até bem sombrio, na verdade, observar o que acontece quando essa exata ideia de imunidade sai lá da política internacional. E entra nas organizações humanas, né? Pois é, entra no comportamento humano e principalmente na espiritualidade, quando uma única palavra passa a ser usada não como a descrição de um serviço, mas como um campo de força invisível para silenciar qualquer crítica. Esse é o ponto central. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Isso aí. A nossa missão nessa exploração profunda de hoje é mergulhar em um material extremamente provocativo. É um texto escrito pelo presbítero Marcos Benedito que se chama Ungido do Senhor ou Destruidor de Sonhos. Olha, só o título já carrega todo o peso da tese dele, né? O material confronta de frente essa narrativa perigosa de que existe uma aura de intocabilidade ao redor de algumas figuras de liderança. E eu fico impressionada como a premissa que ancora essa discussão é clara. O autor argumenta que a verdadeira unção, se a gente olhar para o contexto original, não tem absolutamente nada a ver com fama. Exato. Nem composição em organograma ou, sei lá, criação de fã-clube. Tem a ver exclusivamente com serviço e caráter. Sim. E o motivo pelo qual quem acompanha a gente agora deveria se importar com isso é muito prático. A gente vive na era do espetáculo, né? E do excesso de informação também. Total. Figuras de autoridade são colocadas em pedestais e derrubadas na velocidade de uma notificação de celular. Escândalos, abusos de poder e manipulações emocionais pipocam todos os dias. É verdade, em diversas instituições. Por isso que saber discernir entre um líder que genuinamente serve e alguém que tem só uma aparência de piedade é crucial. É uma habilidade de sobrevivência, praticamente, o mecanismo de defesa que impede que comunidades inteiras virem reféns, sabe? Com certeza. Mas assim, para a gente entender como o termo ungido foi tão distorcido a ponto de acobertar abusos, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos lá. Ir para as raízes, né? Isso. A gente precisa investigar a mecânica original dessa palavra. Se a gente não entender a raiz etimológica histórica, a gente corre o risco de ficar só debatendo os sintomas atuais. Sem tratar a doença. Então me explica, como a palavra funcionava na prática? Porque hoje ela é lançada em palestras com muita facilidade, mas imagino que no mundo antigo o peso fosse outro. O peso era, antes de tudo, físico. No contexto do Antigo Testamento, a unção não era um adjetivo místico que a pessoa ganhava por ser carismática. Era uma coisa palpável, certo? Exatamente. Era um ritual muito específico. Acontecia o derramamento literal de azeite sobre a cabeça da pessoa. Reis, sacerdotes e profetas passavam por isso. E a etimologia disso? Aí que tá. A palavra hebraica, Mashiach, que a gente traduz como Messias, significa literalmente ungido. E no grego, a palavra correspondente é Christos, que originou Cristo. Nossa, vamos destrinchar essa imagem, porque aqui a coisa fica realmente interessante. Hoje, o termo virou um crachá VIP, né? Aquele passe livre total. Pois é, que coloca a pessoa num camarote onde as regras não se aplicam. Mas se a gente pensar no ato de ter óleo derramado na cabeça, é algo pesado, que mancha a roupa, que escorre. Muito diferente de glamour. Exato. É o extremo oposto. É como se a unção fosse, na verdade, um uniforme de trabalho pesado. Ela indica uma separação,
mas para carregar uma carga de responsabilidade gigantesca. Olha, essa analogia do uniforme de trabalho é a melhor forma de visualizar. É uma designação para servir, não para ter privilégio. Aham. O texto do Benedito coloca a figura de Jesus como o padrão definitivo disso, o padrão ouro, sabe? Como ele faz essa conexão? Ele menciona o Evangelho de Lucas, onde fica explícito que a unção existe com um propósito claro: pregar boas novas, libertar cativos, dar vista aos cegos. Ou seja, utilidade pública e espiritual. Não é uma coroa para alimentar o ego. De jeito nenhum. E o texto faz uma distinção vital. A figura de Cristo é apresentada como impecável. Já os seres humanos que exercem liderança são apenas instrumentos falhos, que dependem muito da graça. Faz todo sentido. Então, a partir do momento em que a gente entende que é um uniforme de trabalho voltado para o sacrifício, surge um problema prático imenso. Como identificar quem realmente está vestindo isso? Exatamente. Como a gente sai dessa etimologia fascinante do passado para conseguir ler os sinais visíveis hoje? Porque na teoria é lindo, mas na prática a linha parece muito tênue. Mas o que a análise faz é justamente remover essa fumaça mística. Não existe um detector mágico. O que existe é a observação fria e contínua do caráter. Entendi. A vocação não é uma placa na porta. Não mesmo. Precisa ser uma evidência viva. E essa evidência se manifesta em comportamentos que são inegociáveis, segundo o autor. E como é a anatomia desse caráter? Quais são as engrenagens dessa liderança saudável? A estrutura se apoia em atitudes totalmente opostas à sede de poder. Envolve uma dependência profunda de algo maior e, principalmente, a humildade. Humildade sendo o freio do ego ali. Exato. A tradição diz que a soberba cria a resistência divina, enquanto a humildade atrai a graça. Além disso, tem o fruto do espírito, que são métricas visíveis. Tipo o que na prática? Amor prático, paciência frente a problemas, paz, domínio próprio. Tem também a obediência e o temor, que são freios morais essenciais. Aquela velha advertência, né? Pelos frutos os conhecereis. Isso mesmo. A árvore não é julgada pela beleza das folhas, mas pelo que ela produz para alimentar os outros. Nossa, essa metáfora da árvore é excelente. Mas eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque olhando para o mundo real, o que a gente mais vê é eloquência cegando o senso crítico. Com certeza. Acontece o tempo todo. Imagina uma pessoa com uma oratória brilhante, que sabe modular a voz, que domina a inteligência emocional de um auditório. Ela entrega resultado. Ela emociona. É um espetáculo. Então, como diferenciar, no calor do momento, o puro talento natural de comunicação de uma vida que realmente produz esses frutos saudáveis que o texto exige? Olha, esse é talvez o ponto de maior vulnerabilidade das comunidades. O nosso cérebro tem uma falha terrível chamada efeito halo, que é confundir habilidade técnica com superioridade moral. Nossa, é verdade. Se a pessoa fala bem, a gente assume que ela é boa. Exato. E o material adverte muito contra essa armadilha. Ter um dom excepcional de comunicação, arrastar multidões, não é atestado de integridade. Pode ser só técnica de palco. Completamente. A pessoa pode ser um gigante nos holofotes e um tirano nos bastidores. Confundir o talento de entreter com o endosso divino é o primeiro passo para o colapso. Vamos mergulhar fundo nisso, porque essa confusão entre talento de palco e falha de caráter é a brecha perfeita para os mal-intencionados, né? Sem dúvida. É aí que o abuso entra. Eu vou trazer uma metáfora aqui para a gente desempacotar isso. Imagina um aplicativo de celular. Alguém entra lá na loja, vê um app com um design impecável que promete otimizar a vida. E baixa na hora. Baixa na hora. Nos primeiros dias, ele roda maravilhosamente bem. A interface é fluida, tem essa eloquência digital, digamos assim. Certo. Mas escondido no código-fonte, lá no back-end onde ninguém olha, tem um malware, um vírus silencioso. Enquanto a tela brilha, ele está drenando a bateria e corrompendo o sistema. E quando o dono percebe, o estrago já é estrutural. Exato. Então, usando essa lógica para a liderança, a pergunta direta do texto é: um líder que opera nessa frequência destrutiva pode ser genuinamente um ungido? O autor é muito categórico nisso. Alguém que é cronicamente narcisista, rancoroso, invejoso. A resposta que o Benedito dá é um sonoro
e absoluto não. Mas deixa eu pressionar essa ideia um pouquinho. Alguém poderia virar e dizer: ah, tudo bem, o líder tem explosões de raiva, humilha a equipe, mas veja o tamanho da obra que ele construiu no passado. É o argumento mais comum para passar pano. Pois é. Como o autor justifica essa incompatibilidade entre o sucesso de antes e a corrupção de agora? A pessoa perde a credencial. A justificativa dele é baseada na incompatibilidade de naturezas. Não é sobre anular o que foi feito de bom lá atrás, mas entender a mecânica do presente. Entendi. Como assim? O narcisismo é a exaltação suprema do eu. Exige que tudo gire em torno da própria imagem. Ora, se a unção é uniforme para servir ao outro, o narcisismo é a antítese exata disso. É água e óleo, não se misturam. Exato. O rancor é a recusa em perdoar. A inveja é um impulso predatório. O argumento central não é que líderes não cometem erros isolados. A questão é a prática contínua e sem arrependimento. Entendi. Se o código-fonte da pessoa opera no abuso, o fluxo vocacional original foi cortado. Perfeito. A pessoa pode manter o cargo, o salário, os seguidores, mas a essência espiritual já não está mais lá. O que nos leva a um paradoxo angustiante, né? Qual? Se esse líder tóxico, que é o nosso app infectado ali, está drenando a instituição, porque as pessoas ao redor simplesmente não apertam o botão de desinstalar? Excelente pergunta. Por que a diretoria ou a equipe não questionam? O que é que mantém essa engrenagem rodando, às vezes por décadas? Aí a gente entra no coração da manipulação. O sistema se sustenta através do uso distorcido de tradições para criar aquele escudo de imunidade que a gente falou lá no início. A arma mais comum é a distorção do Salmo 105, versículo 15, que diz: "Não toqueis nos meus ungidos." O famoso colete à prova de balas retórico. Isso mesmo. Essa frase tem sido sequestrada para criar uma barreira contra qualquer tipo de responsabilização. Então o líder transmite a mensagem de que questionar ele é questionar Deus? Indiretamente ou até diretamente, sim. O que o texto faz de forma brilhante é dissecar o contexto dessa frase para provar que ela nunca serviu de licença para impunidade. Tá, então qual é o contexto real de onde isso surgiu? Como a gente desarma essa bomba relógio interpretativa? A análise nos leva à história de Davi e do rei Saul. O estudo de caso perfeito. Saul era o rei oficial, mas tinha se corrompido muito. Estava tomado pela paranoia, caçando Davi para matar. Nossa, uma perseguição pesada. E aí, num certo momento, Davi tem a chance perfeita de assassinar Saul, numa caverna. Mas ele recua. Ele poupa a vida do rei, baseado no princípio de não levantar a mão de forma violenta contra a autoridade. Certo, mas aqui tem um detalhe, né? Sim, e é o ponto crucial. Não matar o líder não significou andar com ele. Davi não foi conivente. Ele não validou a paranoia do Saul, nem voltou para o palácio para fazer parte do sistema doente. Uau! Ele respeitou a vida do cara, mas manteve a mais absoluta distância das práticas abusivas. Exatamente. Respeitou o ofício, sem agir com anarquia, mas não passou o pano pro abuso. Dá um alívio gigante ouvir essa clareza. Porque é assustador ver como o conceito nobre de lealdade pode ser hackeado e transformado em cumplicidade cega, sabe? É um terror psicológico, na verdade. Muito. Injetam na mente das pessoas a ideia de que tocar no líder atrai maldição. Mas a linha tênue é clara. Respeitar a dignidade física é uma coisa. Validar delírios e aplaudir abusos é outra completamente diferente. Com certeza. O não toques nunca quis dizer desliguem o cérebro. O respeito nunca exige cegueira voluntária. Até porque, se a comunidade confunde honrar a posição com acobertar o crime, ela deixa de ser uma comunidade de propósito e vira refém de um culto à personalidade. Falou tudo. E por reconhecer essa gravidade, o texto do Benedito não para na teoria. Ele caminha para a parte mais espinhosa. Que é o que fazer na prática, né? Quando a fundação da casa começa a ceder. Exato. Qual é o plano de ação? Porque, sendo muito sincera, lidar com isso na vida real deve ser um pesadelo logístico e emocional. Não é fácil não. Descobrir que o líder que esteve nos momentos importantes da sua vida é, na verdade, um manipulador causa uma dissonância cognitiva brutal.
A tendência é ignorar até não dar mais. Sim, porque a reforma de arrancar alguém assim traz muita dor. Mas o autor estrutura etapas claras para essa confrontação não destruir o grupo. Então me conta, qual é o primeiro passo? A abordagem é cirúrgica. A inércia não é uma opção. O primeiro passo é a avaliação justa. Ele cita o Evangelho de João para quebrar aquele tabu de que ninguém pode julgar. Ah, então pode julgar. O texto orienta a julgar sim, mas com reta justiça, baseado em fatos e frutos, não em simpatias pessoais. É olhar para o código-fonte, não só para a tela bonita do aplicativo. Essa já é uma quebra de paradigma gigantesca. Parar de fingir que não tá vendo. Mas e depois que o abuso é constatado? O que impede o sistema de varrer para debaixo do tapete? Aí entra o segundo passo, a recusa ao acobertamento. A diretriz é dura. Práticas de pecado público ou corrupção evidente na liderança devem ser repreendidas publicamente, conforme 1 Timóteo. Nossa, publicamente. Mas isso não soa como uma humilhação sádica? Não, a lógica por trás não é humilhar pelo prazer de humilhar, mas proteger o sistema. Estabelecer um temor saudável e sinalizar para todos que as regras valem para o topo da pirâmide também. Quebra o feitiço da imunidade diplomática na hora. Exato. O que, claro, causa um terremoto. Mas suponho que a intenção por trás da exposição seja curativa. Totalmente curativa. E essa é a terceira etapa, que tenta calibrar a balança. O objetivo final deve ser sempre a restauração daquele que errou, com base em Gálatas. É restauração com mansidão, né? Isso. Aqueles que têm maturidade devem tentar restaurar a pessoa, reconhecendo que todos são vulneráveis. O foco é resgatar a saúde espiritual do indivíduo. Aqui entra o meu questionamento mais difícil. A ideia de restaurar é linda, mas e se o líder narcisista não quiser ser ajudado? Aí a coisa muda de figura. E se ele bater o pé, se fizer de vítima, atacar as pessoas que estão tentando expor o erro e persistir no abuso? Tentar salvar quem recusa ao bote salva-vidas não afunda o navio inteiro. Exatamente essa observação que valida o quarto e último passo do processo. Um passo que muitas organizações morrem de medo de dar. Que seria a remoção? Sim. Diante da persistência obstinada no abuso, a comunidade tem o dever moral de afastar o indivíduo, baseado em 1 Coríntios. A proteção do ambiente coletivo se sobrepõe à carreira do líder. Uau! É um ato de proteção aos vulneráveis, no fim das contas. Exato. Se a pessoa usa o cargo como arma e recusa a correção, a remoção não é a falta de amor, é um ato de justiça. É um roteiro muito lógico, mas que exige uma coragem coletiva colossal. Caminhando para o fim da nossa análise de hoje, acho vital a gente sintetizar a essência de tudo isso. Vamos lá. A constatação mais poderosa é a inversão de expectativas. O mundo tenta nos convencer de que a unção é ter status intocável e controle absoluto. É um modelo corporativo vestido com roupas sagradas. Exato. Mas o que vimos é que a verdadeira vocação é descer os degraus, vestir aquele uniforme pesado e carregar as dores dos outros. A autoridade legítima não se mede pelo sistema de som ou por seguidores. Se mede pela integridade. Isso. Onde o orgulho impera e o narcisismo dá as cartas, não existe unção. Só um teatro perigoso. Perfeito. E para ancorar isso na mente de quem acompanha a gente, eu deixo uma última provocação. Uma reflexão mesmo. Manda. Pensemos nos espaços de influência que frequentamos. Se, num piscar de olhos, todas as estruturas físicas desaparecessem, se os microfones fossem desligados, as luzes apagassem e os títulos sumissem. Nossa, imagina a cena. Pois é. Quanto do que hoje chamamos de liderança incontestável desapareceria junto com o som e a luz? Se sobrasse só o silêncio da pessoa e o impacto real do caráter dela, no garçom, no subordinado, na família. O que realmente ficaria de pé? Essa é a reflexão que separa o joio do trigo. Tirando a maleta diplomática e o crachá VIP, o que sobra é a verdade nua e crua de quem a pessoa é sem plateia. Exatamente isso. Fica o desafio para quem nos ouve. Fica o desafio. A gente agradece demais a companhia de quem dedicou o seu tempo para mergulhar nessa reflexão
profunda conosco. Foi uma conversa muito necessária. Com certeza. Que essa troca afie o nosso senso crítico e impulsione a busca por integridade em todas as áreas da vida. Um forte abraço a todos, continuem questionando as coisas e até a nossa próxima exploração profunda.